Tem a matriz aqui de coeficientes da transformação na base canônica, é o que quer dizer essa configuração aí, essa notação, legal? E a matriz é uma matriz de ordem 3 e tem esses elementos. O exercício me pede quem são os autovalores dessa transformação, legal? Olha, muito provavelmente, se você acessou o material escrito ou se você acessou as videoaulas, você teria condição de fazer isso aqui. As videoaulas eu achei um pouco complicado, eu acho que o processo é um pouco mais simples do que o que foi colocado pelo professor. Novamente é uma opinião minha e com todo respeito ao professor, que é um professor de altíssimo nível, ok? Mas pelo que a gente já anda aí, já corre atrás de outras obras, atrás de outras literaturas, o meu processo para resolver esse exercício vai ser um pouco diferente daquele adotado pelo professor no vídeo, ok? No caso da resolução do material digital aí, que é o livro digital, ou uma espécie de apostila, não sei, também existem algumas pequenas diferenças em relação à resolução que eu faço, tá? Beleza, vamos seguir aí, senão a gente não acaba hoje, né? Falou em autovalores de uma transformação, você tem que pensar o seguinte, você tem que pegar o determinante da matriz que foi dada, menos lambda i, e igualar a zero. Você calcula esse determinante igual a zero para você descobrir quem são os autovalores. Quem é quem aqui? O A é matriz, no nosso caso aqui é a matriz de transformação, que é essa matriz com 9 elementos que você está vendo, tá? Lambda é uma constante, na verdade essa constante é que vai me dar os autovalores. Você está perguntando quem é o autovalor? É esse lambda aí, beleza? E é a matriz de identidade de ordem n, no nosso caso aqui, como essa matriz é de ordem 3, a nossa matriz de identidade também é uma matriz de ordem 3, ou seja, ela tem 3 linhas, 3 colunas, legal? Você vai olhar para tudo isso, bacana, na prática o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar a sua matriz, ok? E olhar aqui para os elementos da diagonal principal. Aonde você tiver elementos da diagonal principal, você vai pegar esse elemento menos lambda e só. É a única modificação que você vai fazer dessa matriz para aquela que eu vou colocar de lá. Quem não é da diagonal principal, continua como está. Legal? Então perceba a transformação que vai rolar aqui. Eu vou transformar essa matriz no determinante da seguinte matriz, ó. No lugar do menos 7, vou colocar menos 7 menos lambda, porque esse cara participa ou pertence à diagonal principal. Esse cara fica intacto do jeito que está, esse cara fica intacto do jeito que está. Ok? Um fica do jeito que está, no lugar do 0. 0 menos lambda, por quê? Porque esse cara pertence à diagonal principal. 2 do jeito que está. 2 no lugar do 3. Por quê? Porque esse cara pertence à diagonal principal. Beleza? Vou calcular esse determinante. Na hora que eu vou calcular o determinante é barra vertical. 2 barras verticais para informar para o seu leitor, para quem estiver vendo o seu exercício, que você está calculando o determinante dessa matriz de ordem 3. Calculado o determinante dessa matriz de ordem 3, você vai igualar esse determinante a 0. Beleza? Legal. Como é que você vai calcular isso aí? Existem vários processos, entre eles Sarri, o pessoal comumente chama de Sarrus, ok? Você pega a primeira coluna e a segunda coluna e repete ao final do determinante, ou você pega a primeira linha e a segunda linha e repete abaixo do determinante, ok? A maioria da galera aprende a pegar a primeira e a segunda coluna e duplicar, mas você pode pegar a primeira linha e a segunda linha e duplicar aqui abaixo, vai dar o mesmo resultado. Depois você sai multiplicando, vira uma bagunça, você não sabe quem é quem, seta cruzando para tudo quanto é lado. Eu particularmente não gosto de Sarri. Eu vou usar teorema de Laplace. Outros que gostam aí, que lembram de outros métodos, também não há problema em utilizar outros métodos. O interessante e importante é você chegar no resultado. Quer usar Sarri? Legal, usa Sarri, mas tem que chegar no mesmo resultado, ok? Além de Laplace e Sarri, que eu me lembro agora, tem o teorema de Quiot. Você tem que mexer com pivô, você tem que mudar a linha de lugar, para esse cara aqui ser igual a 1, ok? Mas eu particularmente nem lembro muito de Quiot, porque a gente não usa. Eu prefiro Laplace. Beleza, usando Laplace,
Você vai escolher uma fila. O que é fila? Linha ou coluna, tanto faz. Você vai escolher uma fila que tenha a maior quantidade possível de zeros. Na prática aqui você não tem nenhum elemento que seja zero, tá? Inclusive 0 menos lambda vai dar menos lambda. Já vou deixar aqui para a gente não se perder lá na frente, tá? 0 menos lambda dá menos lambda. Legal. Eu escolhi essa coluna. Poderia ter escolhido a primeira linha. Poderia ter escolhido a última coluna. Poderia ter escolhido a última linha. De preferência, escolha as beiradas, ok? Eu chamo de beirada, porque eu sou de Minas. Beleza? Lá a gente fala errado. E às vezes até fala errado de propósito, tá? Então você escolhe as beiradas. Beleza. Se você escolher o miolo, você vai ter que inverter o que eu vou te dizer aí, tá? Olha só, se inclusive eu puder, eu vou gravar para vocês uma aula, vou deixar o link aqui em cima, sobre o Teorema de Laplace, porque na hora que você entrar na aula, se ouviu o que eu falei, mas você não conseguiu entender, quiser ver um exercício numérico, não tem problema, eu vou gravar esse exercício numérico, já vou começar a dar entrada aí numa playlist de determinantes, ok? Para nos ajudar. Legal, escolhi essa primeira linha. Beleza? Então estou na beirada. O que seria escolher o miolo, que é diferente de beirada? Escolher o miolo seria escolher a primeira linha, a segunda linha, ou escolher a segunda coluna. Isso seria escolher o miolo. O miolo é o que está no meio, tá? O que é escolher beirada? Beirada seria escolher uma fila, que é a linha ou coluna, qualquer, que não pertença ao miolo. Poderia ser a primeira linha, última coluna, que é a terceira linha, primeira coluna. Eu escolhi a primeira coluna. Nesse contexto, se eu escolher beirada, eu vou pegar o primeiro elemento, menos 7, menos lambda, e multiplicar. Positivo, hein? Ok? Vou pegar esse primeiro elemento e multiplicar. Tira a linha e a coluna onde esse cara está. Tira a coluna, tira a linha onde esse cara está. Sobrou aquela matriz de ordem 2. Eu vou copiar essa matriz de ordem 2, vou calcular o determinante dela. Então, onde está o elemento? Tirei a linha, tirei a coluna. Sobrou quem? Pronto. Menos, de onde vem esse menos? Menos vem do seguinte, como você pegou beirada, você sempre vai alternar, você começa com cara positivo. Aqui é positivo. Beleza? De fora aqui é positivo. Próximo termo, negativo. O outro, positivo. Se alterna. Começando com positivo. Fica assim, positivo, negativo, positivo. Uma matriz de ordem 3. E se fosse uma matriz de ordem 4? Positivo, negativo, positivo, negativo. Você está alternando os sinais. Mas sempre começando com positivo. Ô Sérgio, e se eu pegar miolo? Se você pegar miolo, inverteu a jogada. Isso é por conta de cofator e menor complementar, não vou entrar em detalhes, tá? Mas se você pegar miolo, aí começaria diferente. Eu escolhi a segunda linha ou a segunda coluna. Legal? Você escolheu um desses dois aí que estão no miolo. Você vai começar com negativo, depois positivo, depois negativo. Beleza? Bitola, por gentileza, para a gente não ficar entrando em detalhes. A aula está com quase 11 minutos e nem cheguei no filé do boi. Beleza. Menos, quem é o segundo elemento? 1. E ele tem que multiplicar quem? Tira a linha e a coluna onde está 1, ó. Não vou conseguir aqui, né? Mas se eu conseguir seria isso, ó. Ah, consigo. Tirei a linha, eu vou adotar essa técnica do apagador magnético, hein? Tirei a linha e a coluna onde está 1. Quem é que sobrou? Olha lá, menos 6, menos 12, 2, 3 menos lambda. Vou botar esse determinante aqui. Pronto. Mais, lembrou? Mais, menos, próximo termo mais. Esse é o último termo. Tira o apagador agora. Vou botar lá, menos lambda e 2. Ok? Beleza. Agora você vai pegar o seu último elemento. 2. Tira a linha e a coluna onde está o 2.
Quem que sobra? Aquela turma que você está vendo. Você vai ter que calcular o determinante de ordem 2 dessa turma. Menos 6, menos 12, menos lambda e 2. Isso é igual a 0. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma apagada no quadro. Nós vamos continuar com a resolução disso aqui. Ó. Beleza? Já volto. De volta aí, pessoal. Vamos fazer os cálculos. Calcular esse determinante de ordem 2, esse de cá e esse outro aqui por último. Ok? Então vamos lá. Menos 7 menos lambda, deixa quieto. Beleza? Como é que você calcula o determinante de uma matriz de ordem 2? Produto dos elementos de diagonal principal menos produto dos elementos de diagonal secundária. Então já vou fazer direto, hein? Olha só a distributiva. Menos lambda vezes 3. Menos lambda vezes menos lambda. 2 vezes 2 dá 4, mas lembra lá que tinha um menos quando eu calculo o determinante de ordem 2, ok? Então, esse produto dos elementos de diagonal principal menos produto dos elementos de diagonal secundária. Deu 4, mas por conta desse menos eu venho cá e coloco menos 4. Beleza? Menos produto dos elementos de diagonal principal, já vou fazer direto. Menos 6 vezes 3. Menos 12 vezes 2. Menos 12 vezes 2 dá menos 24. Com o menos do esquema para calcular determinante de matriz de ordem 2, eu fico com mais 24. Ok? Opa, faltou um cara aqui, né? Peguei menos lambda vezes 3 e esqueci de fazer menos 6 vezes 3, esqueci de fazer menos 6 vezes menos lambda, dá mais 6 lambda, mais 24, beleza? Daria menos 24 por conta do menos da fórmula, fica mais 24. Mais 2 vezes menos 6 vezes 2, menos 18, opa, menos 12, hein? Se eu erro uma conta dessa, eu tenho que fazer tudo de novo, né? Mais trabalho para mim. Então, menos 6 vezes 2 dá menos 12. E menos 12 vezes menos lambda dá 12 lambda, com sinal negativo. Isso tudo tem que ser zero. Você perdeu lá o finalzinho, tem que ser zero, tá? Então, legal, vamos destrinchar. Esse cara eu posso somar com esse, antes de multiplicar. Beleza? E é o que dá para fazer. Já vou fazer direto, ó. Menos 7 vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro. E o menos lambda vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro. O que eu vou ficar? Menos 7 vezes menos 3 lambda, 21 lambda. Menos 7 vezes mais lambda, dá menos 7 lambda ao quadrado. Menos 7 vezes menos 4, mais 28. Agora vamos para o menos lambda, vezes 3, menos 3 lambda, dá mais 3 lambda ao quadrado. Menos lambda, mais lambda ao quadrado, menos lambda ao cubo, menos lambda vezes menos 4, mais 4 lambda. Ok? Acabei. 2 elementos aqui, 3 elementos aqui, tem que dar 6 no final. Fechou? Menos 18 mais 24 dá 6 positivo. Com esse menos, menos 6. Menos para cá, menos 6 lambda. 2 vezes menos 12, menos 24. 2 vezes menos 12 lambda, até aí beleza, pessoal? Beleza. Próximo passo aí, redução de termos semelhantes. Menos y, menos lambda ao cubo. Esse cara com esse cara. Menos 4 lambda ao quadrado. Vou pegar 21 lambda, 4 lambda, menos 6 lambdas. Menos 24 lambda. Então 21 lambda
mais 4 lambda, 25 lambda, menos 6, 19 lambda, menos 24, menos 5 lambda. Ok? Por fim, termos independentes, ó, 28, menos 6, menos 24. Então aqui dá menos 30, mais 28, menos 2 igual a 0. Deixa eu ver se bateu com o meu aqui. Bateu. Então, isso aqui nós chamamos de polinômio característico. Ok? Quantas raízes tem esse polinômio? 3, porque ele é de grau 3. Legal? Então, esse polinômio aí tem 3 raízes. Beleza? Nós precisamos descobrir quem são essas raízes. Bacana? Na prática, uma das raízes pode ser divisor de menos 2. Aí vamos destacar aqui. Esse é o termo independente, tá? Os divisores de menos 2, quem são? 1, menos 1, 2, menos 2. Ok? Então, você já chegou no polinômio de grau 3, você fala assim, legal, quem que é o termo independente? Vou procurar os divisores desse cara e vou fazer um teste, tá? Na hora que eu fizer um teste, vamos chamar isso aqui de P de lambda, que é um polinômio, em função de lambda. Na hora que eu for resolver P de menos 1, eu vou chegar à conclusão que isso vai ser, ó, menos 1 ao cubo, menos 4, menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, menos 2. Você vai chegar à conclusão que vai dar 0. Conclusão. Esse cara aqui, menos 1, é raiz desse polinômio que você está vendo. Na hora que você fizer P de, acho que a outra raiz é menos 2, pode fazer a conta. Abusa dos parênteses. Então, fizer as contas, você vai descobrir que também você vai encontrar a imagem igual a 0. Conclusão, menos 2 é a raiz desse polinômio. Ok? Então, se menos 1 e 2 são raízes, né, esse polinômio que você está vendo aqui, né, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Vou colocar ele na forma genérica, é um polinômio de grau 3, tá? Vou colocá-lo na forma genérica. Genericamente ele poderia ser escrito da seguinte maneira, ó. Poderia ser escrito da seguinte maneira: A, que é uma constante, lambda ao cubo, mais B vezes lambda ao quadrado, mais C lambda, mais D. Tudo bem? Você quer fazer uma analogia com o x? A galera está acostumada com x. Ó. P de x seria AX ao cubo, mais BX ao quadrado, mais CX, mais D. Tudo bem? Se fosse um polinômio de grau 2, seria AX ao quadrado, mais BX, mais C é igual a 0. Você já está muito acostumado com isso. Só que isso aqui é um polinômio de grau 3. Beleza? Então, voltando à ideia do lambda, só botei essa ideia da variável x aqui para você tentar fazer uma analogia, para não ficar uma coisa muito estranha para você. Voltando à ideia do lambda, o que nós temos? Eu posso escrever esse polinômio que você está vendo da seguinte maneira. Ele será A que multiplica lambda menos
x1 multiplica lambda menos x2, que multiplica lambda menos x3, ok? Quem é x1, quem é x2 ou quem é x3? Se você preferir, vamos chamar isso aqui de x', x duas linhas, x3'. Legal? São as raízes. Eu descobri duas delas, menos 1 e menos 2. E não há outra. Por que não há outra raiz? Porque uma dessas raízes tem multiplicidade 2, ok? Então na hora de escrever esse polinômio aqui, esse que você está vendo, puxar para cá, eu irei escrevê-lo da seguinte maneira. Primeiro, o A vale menos 1 aqui, ó. Esse polinômio ele pode ser escrito como menos 1, ou simplesmente menos, que multiplica lambda, que está fazendo meu papel de x, menos a primeira raiz. Quem é a primeira raiz? Menos 1. Aquele menos, com esse menos aqui, fica mais 1. Que multiplica lambda menos 2, que é a segunda raiz, menos com menos vai dar mais. Então fica lambda mais 2, ok? E não tem um terceiro fator, não tem um terceiro fator. Por quê? Porque uma dessas raízes é a raiz de multiplicidade 2, legal? Ela está elevada ao quadrado. Se ela é uma raiz de multiplicidade 2 unida com uma outra que é de multiplicidade 1, significa que nesse caso, meu polinômio é de grau 3, legal? Lembra lá quando a gente estudava função quadrática e você encontrava o delta igual a zero? Aí na hora que você encontra o delta igual a zero, você só tem uma única raiz de multiplicidade 2. Erroneamente, no ensino médio, podem ter dito para você que era duas raízes iguais. É balela, beleza? É uma raiz só de multiplicidade 2. Pela teoria de conjuntos a gente derruba essa balela aí. Não vou entrar em detalhes também, beleza? Mas pela teoria de conjuntos a gente derruba essa balela. Na prática é uma raiz de multiplicidade 2, legal? Então alguma dessas raízes tem um 2 elevado, tem um 2 como expoente aqui. É como se eu viesse e repetisse, por exemplo, vamos supor que seja esse menos 1 aqui. É como se eu pegasse e repetisse esse fator adiante, tá? Nas minhas contas, quem tem multiplicidade 2 é essa raiz aqui, ó. Menos 1. Então, menos 1 tem multiplicidade 2. Como é que você descobre que o que eu estou dizendo... Aliás, antes de você descobrir alguma coisa, deixa eu te explicar. Ó. Do jeito que estava, é como se eu escrevesse isso aqui, ó. Entendeu? Ao invés de dizer que o menos 1 é uma raiz de multiplicidade 2 e botar isso elevado ao quadrado, eu poderia colocar ele aqui como um fator, repetir ele como um fator, porque ele é de multiplicidade 2, e depois, por fim, colocar o último fator, que é menos 2, que é de multiplicidade 1, que aparece uma vez só, ok? Então, na prática, escrever isso é a mesma coisa de escrever isso que você está vendo, ok? Bacana! Como é que você vai descobrir se isso é verdade ou não? Desenvolve isso aqui, ó, quadrado da soma. Lá na playlist Matemática Básica, procura lá em produtos notáveis, mais para o final dessa lista. Em produtos notáveis você procura quadrado da soma. Você vai desenvolver isso aqui, depois vai multiplicar por lambda mais 2. E depois você vai usar esse menos 1 aqui. Sabe onde você vai chegar? Você vai chegar exatamente aqui, nesse polinômio. Beleza? Então, o seu polinômio original, que é esse que está marcado em azul aqui, ele pode ser fatorado, em função das raízes dele, dessa maneira. Lembrando que menos 1 é de multiplicidade 2, por isso que aparece ao quadrado. Desenvolve isso aqui, você vai chegar exatamente nisso que está marcado em azul, beleza?
E aí vem a grande surpresa da Univesp, né? Eu sou formado desde 2005, eu nunca tinha visto a nomenclatura a anotação que eles utilizaram, certo? Eu fui fuçar no material, encontrei uma aula de 2015 de um professor que eles mesmos indicaram. Se você olhar nas aulas deles, vocês não vão encontrar. Mas eles indicaram nessa semana uma aula do professor, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui, Adolfo Maia Júnior, de 2015. Aula 21 de autovalores e autovetores, certo? Lá ele falou alguma coisa a respeito de multiplicidade. Aí eu me deu um clique aqui. Você vai olhar as respostas, você vai ver que a resposta certa do nosso exercício é o seguinte: os autovalores de T são menos 1 com M índice G de menos 1 igual a 2. Sabe o que isso quer dizer? Multiplicidade dessa raiz do nosso polinômio característico. Multiplicidade dessa raiz, ou esse alto valor, para esse alto valor tem uma raiz de multiplicidade 2. Eu nunca tinha visto em toda a minha vida essa notação, ok? Nunca. Então quem está assistindo essa aula e tem um conhecimento amplo sobre o conteúdo, estou falando a real, nunca tinha visto. Aliás, demorei meia hora para entender o que estava acontecendo. Legal? Estou sendo honesto. E menos 2 é outro alto valor com multiplicidade, mole, igual a 1. E é verdade. A multiplicidade desse alto valor é 2. Olha aqui, está elevado a 2. E a multiplicidade desse alto valor é 1. Olha aqui, está elevado a 1. Beleza? Então, surpresas à parte, toda semana tem uma, legal? Essa notação é uma notação que eu não conhecia. Trabalho com polinômios há muitos anos, nunca tinha visto essa notação em toda a minha vida, beleza? E não uso obras porcarias, não. Minha literatura, desde muito tempo, é a coleção lá de Fundamentos de Matemática Elementar, do professor Gelson Iese, 10 volumes das antigas, hoje é 11, 12, sei lá. E nunca apareceu isso aqui, nunca vi essa notação em toda a minha vida. Mas consegui decifrar isso aqui, ok? Meia hora depois, decifrei meia hora depois, cheguei à conclusão que isso aí tinha a ver com a multiplicidade das raízes, ou seja, a multiplicidade, entre aspas, né, dos nossos autovalores, beleza? Que no caso são menos 1 e menos 2. Galera, aula osso, hein? 30 minutos aí de aula, pesado demais, ok? Abrimos então a quinta semana com essa aula, mostra. Jesus me abençoe para nunca gravar uma aula tão longa como essa, ok? Tipo a aula 2 aí de álgebra linear. Muito obrigado a você que acompanha, continue divulgando o nosso trabalho aí para toda a internet, para seus colegas, nos grupos aí, nas mídias sociais, beleza? Nos ajudando, nos auxiliando. Valeu, grande abraço.